Você quer saber como vencer estas eleições? Às vezes você está aí desanimado com o resultado do primeiro turno e eu quero chamar a sua atenção, você patriota, você conservador, você que acredita na família, você que acredita na religião, que acredita nos princípios e valores judaicos cristãos. Eu quero dizer para você, tem como vencer esta eleição. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nestes números aqui já para o segundo turno. E eu já quero adiantar para você, o segundo turno é uma nova eleição. Vamos embora, pessoal, levanta a cabeça. É muito importante que você fique até o final do vídeo para você entender como vencer estas eleições. Aqui estão alguns números aptos a votar nestas eleições: 156.454.000 eleitores. No primeiro turno compareceram 123.682.000 eleitores. Desses, apenas 118 milhões escolheram algum dos candidatos, né? Então fique até o final, eu vou explicar para você, nós vamos destrinchar esses números e eu vou provar para você que nós podemos vencer esta eleição e que a sua participação é importante. Cada voto é importante nesta batalha. Agora eu vou relembrar você como que é dividido o Brasil, como que são divididos estes votos, esses 156 milhões de votos. Nós temos aqui a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e a região sul. Nós vamos agora destrinchar, como eu falei, esses números, esses eleitores, e eu vou provar para você que a eleição está favorável para nós, a eleição está favorável para o presidente Bolsonaro. Fique até o final que você vai entender, você vai alegrar muito o seu coração. Como eu já falei, já mostrei na tela anterior, os votos divididos por regiões ficaram assim. O total de pessoas que votaram, dos 156 milhões, 118 milhões escolheram um candidato. 9 milhões votaram na região norte, 32 milhões e 600 mil na região nordeste, 8 milhões 790 mil na região centro-oeste, 49 milhões só na região sudeste, aqui é a maior faixa populacional do país, e a região sul, 17 milhões 522 mil. O ex-presidiário Lula teve 57 milhões 259 mil 504. Presidente Bolsonaro, 51 milhões 72 mil 345. Os outros candidatos juntos somaram 9 milhões 898 mil. Uma diferença aqui de 6 milhões de votos entre o primeiro e o segundo colocado. Mas eu quero dizer para você que agora é uma nova eleição. Esquece aqueles 2, 3% que o Lula precisava no primeiro turno para vencer a eleição no primeiro turno. Esquece. Agora é uma nova eleição e eu vou te provar por quê. Vamos lá, pessoal, distribuindo esses votos aqui entre Bolsonaro e Lula por regiões. Nós vemos aqui que na região norte há praticamente um empate. Diferença favorável ao presidente Lula, que ficou na frente na região norte, 158.469 votos apenas. Aqui a grande diferença foi na região nordeste, onde o presidente Lula teve uma diferença a mais que o Bolsonaro, 12.965.745 votos. Aqui eu quero chamar sua atenção para não ficarmos brigando, polemizando com o povo do Nordeste, que são os nossos irmãos. Nós somos uma só nação, um só povo. Por que não podemos recriminar esse povo? Porque eles estão há praticamente 20 anos, vários estados aqui, sobre o domínio do PT. E não é da noite para o dia que muda assim uma mentalidade, pessoal. As informações não chegam, muitos só se informam pela grande mídia, e a gente sabe hoje o posicionamento da grande mídia. Por exemplo, aqui São Paulo ficou 16 anos com o PSDB. Graças a Deus, esse ano a gente vai mudar, a gente vai respirar novos ares. Então, essa diferença aqui no Nordeste é porque sempre teve aqui o voto de cabresto. A gente sabe que as prefeituras locais, os estados aqui, sempre foram do PT. Então, é uma influência muito forte lá no Nordeste.
Então aqui faz parte. O Bolsonaro, em vista da última eleição, aumentou muito a sua diferença aqui. Ele subiu muito no Nordeste. Muita coisa tem para fazer ainda para conquistar. Vamos lutar agora no segundo turno. Vamos tentar convencer este povo aqui. Descendo mais, na região Centro-Oeste, o Bolsonaro ganhou com uma diferença de 1.401.000 votos. Aqui na região Sudeste, ele venceu com a diferença de 2.433.000. O presidente Bolsonaro venceu. Aqui na região Sul, o presidente Bolsonaro venceu com uma diferença para o presidente Lula de 3.118.000. Então, pessoal, vamos levantar a cabeça, vamos correr atrás de votos, vamos convencer os indecisos, vamos convencer aqueles que anularam, que votaram branco, a votarem no presidente Bolsonaro, porque o país está indo, né, o país está deslanchando economicamente, culturalmente, moralmente, né? Vemos números da violência caindo absurdamente. O país está no caminho certo, nós não podemos retroceder. Então nós temos que convencer essas pessoas que não votaram a votarem no presidente Bolsonaro, a superarem qualquer indiferença que tenha com o presidente, porque senão o PT volta. Fica até o final aí que eu vou provar para você o otimismo, porque você tem que estar otimista nessa eleição. Aqui eu quero chamar a atenção para você em Roraima. Em Roraima o presidente Bolsonaro ganhou com 60% dos votos. Por quê? O que tem aqui em Roraima? Roraima faz divisa com a Venezuela. Todos os dias esse povo aqui, ó, o povo de Roraima presencia venezuelanos fugindo do seu país para não morrer de fome. Pessoas que outrora estavam comendo cachorro, gato na rua, já não tem mais cachorro nem gato para comer, então eles fogem para o Brasil. Eu faço a pergunta para você, se o Brasil der errado, se a esquerda assumir aqui, para onde nós fugiremos? Fica aí até o final que eu vou provar para você que nós vamos vencer esta eleição. Pessoal, vamos lá. Se nós considerarmos que durante 45 dias os institutos de pesquisas que erraram de forma feia, de forma drástica, eles erraram estas eleições, erraram os números, erraram 15%, teve instituto que errou até 15%, né, de pontos. Então eu quero mostrar aqui para você, 45 dias os institutos, o PT, a esquerda, a mídia, os artistas, fazendo campanha pelo voto útil. O que é o voto útil? Eles conseguiram convencer as pessoas de que o Lula poderia vencer a eleição no primeiro turno, e essa era a vontade deles. Eles não contavam com o segundo turno. E com esse trabalho de voto útil, fez o PT sugar todos os votos possíveis. Então, o Lula hoje está no teto, o Bolsonaro tem campo para crescer. O PT está no teto que ele tem de votos que ele pode ter no Brasil. E por quê? Um dos indícios, Ciro Gomes, na última eleição teve 12%. Esta eleição ele foi derretido para 3%. Simone Tebet, mesma coisa, foi derretida a campanha da Simone Tebet. Por quê? Porque o voto útil, todos os votos que o PT tinha que sugar deles já foram sugados. E outra, nós sabemos que pessoas votam em quem está na frente na eleição, em quem está na frente nas pesquisas. E nós vemos o quanto essas pesquisas erraram. Nós vimos, né, ficou claro para todo mundo o quanto elas erraram. Teve estados que elas erraram 100% na eleição de governador. Então eu quero mostrar para vocês aqui aonde a gente pode crescer, onde o Bolsonaro pode buscar esses votos e tirar essa diferença de 6 milhões. Porque eu já te falei, é uma nova eleição. Nós temos aqui, ó, total de abstenções no país, 32.770.000 pessoas. O que isso significa? Foram pessoas que não foram votar, não saíram da sua casa para votar. Pessoas que foram votar e anularam seu voto por alguma indignação, por um protesto. 3.487.000. Pessoas que votaram branco. 1.964.000. Olha o tanto de gente que a gente tem aqui para convencer que se eles não votarem, é o futuro do país que está em jogo, é o futuro dos seus filhos, dos seus netos, da próxima geração. Porque nós teremos no poder, de novo, uma quadrilha que corrompeu durante anos, durante 16 anos, a nossa nação, que cometeu o maior escândalo de corrupção da história. R$ 1 trilhão foram desviados
é considerado o maior roubo do mundo. Então nós temos aqui 38.223.000 pessoas para conquistar esses votos. E se nós considerarmos que o PT está no teto, o Bolsonaro pode crescer muito dentro dessas pessoas. Porque quem tinha que votar no PT já votou, devido à campanha que eles fizeram ferrenha sobre o voto útil. Quem tinha que sacrificar para ir lá votar no PT já foi. O PT está no teto. Eles adiantaram o segundo turno para o primeiro, porque eles queriam matar a eleição no primeiro turno. Eles não contavam com isso. Por isso, o desespero, a gama de fake news que eles estão soltando aí na internet todos os dias. Eles estão desesperados, porque eles sabem disso que eu estou mostrando para você. Então vamos se animar, pessoal. Vamos correr atrás de votos, que cada voto é importante. Agora eu vou mostrar para vocês, daquela tela anterior, dos 38 milhões de pessoas que não escolheram nenhum candidato ou não foram votar, aonde está distribuído aqui no Brasil. Isso é interessante. Aqui na região norte, onde o Bolsonaro foi muito bem. Ele praticamente empatou com o Lula. 2.881.000 votos para você da região norte correr atrás. 9.790.000 no Nordeste. E a tendência aqui é esse número de abstenção no Nordeste aumentar, porque todo aquele voto de cabresto, toda aquela campanha ferrenha de deputados, governadores, prefeitos a favor do PT, de buscar as pessoas para votar, de fazer aquela campanha corpo a corpo, já foi. E a tendência aqui é aumentar essa abstenção. Então vamos considerar aqui no Nordeste que ou permanece ou aumenta a abstenção. Aqui na região Centro-Oeste, 2.748.000, pessoal, vamos votar, nós precisamos ir votar. Convença, deixa de viajar, pelo menos um final de semana, porque é o futuro do seu país que está em jogo, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações e a sua liberdade. Aqui, 2 milhões de pessoas não foram votar nesta eleição, aqui na região Centro-Oeste. Agora aqui, pasmem, na região Sudeste, onde o Bolsonaro foi muito bem, 17.366.000 pessoas não votaram. Gente, vocês precisam ir votar. Você precisa convencer aquele seu familiar que não foi votar, aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, aquela pessoa da sua igreja, da sua comunidade, enfim, vocês precisam ir votar. 17 milhões, se nós considerarmos que a diferença foram só 6, então aqui nós temos, o Bolsonaro tem muito para crescer aqui, porque quem tinha que votar no PT já votou, o PT já está no teto. Para você ter uma noção, só no estado de São Paulo, 9 milhões de pessoas não votaram. 9 milhões de pessoas. Isso aqui já seria o suficiente para vencer a eleição só no estado de São Paulo. Aqui na região sul, 5 milhões de pessoas não foram votar. Então, gente, tem voto para a gente correr atrás. E tem voto para a gente angariar muitos e muitos votos. Então, eu quero mostrar para você aqui que a eleição, ela está favorável ao Bolsonaro. Hoje, a eleição está favorável ao Bolsonaro. Por quê? O Lula fez a campanha do voto útil no primeiro turno. Então, o que ele tinha que ter de voto, ele já teve. Ele pode crescer? Sim, mas muito pouco. Então, nós temos um campo enorme para crescer, pessoal. Só para resumir aqui o que eu disse, regiões pró-Bolsonaro, regiões onde o Bolsonaro foi bem. Só nessas regiões que o Bolsonaro foi bem, nós temos 28.033.000 votos para você, que é eleitor do Bolsonaro, se engajar e correr atrás. Saia das redes sociais, faça o corpo a corpo, vamos ganhar estes votos, pessoal. Nós sabemos, mais um ponto positivo para nós, o eleitor do Bolsonaro ele é muito mais engajado, porque ele conhece a verdade, ele sabe da verdade, não essa que a mídia mostra, mas a verdade. Nós temos argumentos, nós temos como conquistar votos, nós podemos influenciar pessoas. Muito mais do que um petista convencer um bolsonarista a votar no Lula. Então é muito mais fácil um petista mudar o voto, uma vez que ele conhece a verdade, do que um bolsonarista votar no Lula. Por quê? O eleitor do Bolsonaro, ele é um eleitor esclarecido, um eleitor que conhece a verdade, que não cai em narrativas. Então vamos lá, pessoal, vamos arregaçar as mangas. E aqui, 28 milhões de votos, o PT já está no teto. Nós temos como crescer, nós temos para onde crescer. Pessoal, agora quero aqui começar uma explicação muito mais aprofundada. 9 milhões de pessoas votaram em outros candidatos, 9 milhões de pessoas. Às vezes um voto de protesto, não quero nenhum dos dois.
Só que nós temos que convencer essas pessoas, e eu acredito que muitas dessas pessoas vão olhar agora e falar assim, peraí, eu não gosto do Bolsonaro pelo jeito que ele fala, eu não gosto do Bolsonaro pelas atitudes que ele teve durante a pandemia, mas do outro lado nós temos o líder do maior esquema de corrupção da história do país, um cara que deixou o Brasil destruído, entregou o Brasil aos frangalhos. Então, se colocar na balança, essa pessoa vai votar no Bolsonaro, é o voto anti-PT, para que o PT não volte ao poder, para que a esquerda não domine o nosso país, para que o socialismo não interfira no nosso futuro, na nossa nação. Então, pessoal, 9 milhões de votos de outros candidatos, e agora eu vou destrinchar esses votos aqui para você. Nós sabemos que alguns candidatos aqui declararam apoio ao presidente Lula, como Tebet, Ciro. Só que nós precisamos entender que os votos não são do candidato, não significa que 100% dos votos migrarão para o candidato, porque muitos desses aqui foram votos de protesto. E o que o Lula tinha que sugar daqui, ele já sugou com a campanha do voto útil, por causa das pesquisas que davam ele no primeiro turno. Então, se nós considerarmos esses 9 milhões que eu falei para você de votos dos outros candidatos, alguns aqui apoiadores do Bolsonaro, eu quero mostrar esse número aqui do Ferri, do Café com Ferri, é um analista da Bolsa, um pesquisador, que ele fez uma análise muito conservadora, uma análise, pode dizer, pessimista. Ele falou que, na pior das hipóteses, 66% desses votos que estão sobrando, dos 9 milhões dos outros candidatos, 66% vai para o Bolsonaro, 44% para o Lula. Por quê? O que o Lula tinha que sugar do voto útil, ele já sugou. Então, isso significa 6.532.000 votos dos outros candidatos que vão migrar para o Bolsonaro e 3.365.000 para o Lula. Lembrando que isso é uma análise pessimista, pode ser muito mais, porque o Lula já sugou votos da Tebet e do Ciro com a campanha do voto útil para vencer no primeiro turno. Então ele está no teto. Fica aí até o final, pessoal, você vai adorar, você vai sair desse vídeo muito contente, muito animado, perseverante que nós vamos virar esta eleição. Aqui, ó, nós temos um ponto importantíssimo, que é o apoio aqui dos governadores eleitos, muitos deles eleitos. Nós temos aqui o Romeu Zema em Minas. Minas ele permaneceu neutro, Romeu Zema. E é um colégio eleitoral gigantesco. Aqui o Bolsonaro perdeu para o Lula em Minas. Só que aqui nós temos um governador que pegou o estado destruído pelo PT durante anos. E todos aqui, prefeitos, né, toda a população, viu a transformação nesse estado. Então agora esse voto aqui, ó, do Romeu Zema, que ganhou disparado no primeiro turno, vai ser muito importante, vai virar muito voto aqui em Minas Gerais. Então nós cremos que a vitória será grande em Minas Gerais, haverá virada em Minas Gerais, porque o Romeu Zema está empenhado para que o PT não volte, porque o povo de Minas sabe o que é o PT governando. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos o apoio do Tarcísio, que está liderando a corrida, Rodrigo Garcia, o terceiro colocado, Vinícius Poit, do Partido Novo, também fecharam com o Bolsonaro, estão trabalhando, estão engajados na campanha. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, governador eleito no primeiro turno. Ratinho Júnior, também eleito no primeiro turno. Aqui no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzon, que é o candidato do Bolsonaro, que também está muito bem lá, trabalhando e angariando mais votos para presidente. Todos eles trabalhando para que não haja abstenções, para reverter votos por Bolsonaro. Se nós considerarmos aqui, ó, só o voto desses governadores, desses estados aqui, São Paulo, Paraná, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nós temos aqui, eles tiveram a mais, esses governadores, somados todos os votos deles juntos, eles tiveram a mais que o Bolsonaro nesses estados, 4.342.000. Então são 4 milhões de votos aqui que o Bolsonaro pode crescer com o apoio desses governadores. Fora Minas, que o apoio pode ser muito maior agora com o engajamento do Romeu Zema. Pessoal, mais uma vez, você precisa ir votar. Você que está indeciso, você precisa pôr a mão na consciência, você precisa analisar as circunstâncias do país, né? Nós saímos de uma pandemia, estamos com guerra lá na Ucrânia, e mesmo assim o Brasil hoje, ele é uma das melhores economias do mundo, com a inflação mais baixa que Estados Unidos, Inglaterra, países da Europa. O Brasil vai crescer, na última vez que aconteceu isso foi há 42 anos atrás, o Brasil vai crescer mais que a China e os Estados Unidos.
Então nós estamos nos comportando muito bem economicamente, acabou os escândalos de corrupção que eram diários, né? Os estados e municípios estão com superávit, sobrando dinheiro, salários em dia. Quem só não vê quem não quer, pessoal. Então você precisa convencer essas pessoas a irem votar. Você que está me vendo, você precisa ir votar. Aqui eu quero mostrar para você um ponto, uma análise do Nordeste. Nós tivemos aqui, ó, no Nordeste, prefeitos eleitos, governadores eleitos em primeiro turno, que apoiavam o PT, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Piauí. Isso significa o quê? Esses estados aqui, 7.371.000 votos. Então, o que acontece? Nós podemos aqui considerar que esse número de votos vai cair. Então a abstenção nesses estados vai cair. Por quê? E onde o Lula é forte. Por quê? Porque não temos mais eleição para deputado, para senador e para governador. Então não vai ter aquele engajamento, aquela questão de buscar em casa voto, ônibus, aquele voto de cabresto. Então as pessoas vão estar muito menos engajadas aqui. Então a tendência aqui nesses estados é o Lula perder votos, é a abstenção aumentar. Então mais um ponto favorável. E nós temos uma grande questão aqui que pode pintar nos próximos dias, que é o apoio do ACM Neto na Bahia. Bahia, um estado importantíssimo, onde o Lula ganhou com uma diferença enorme. Então aqui, se o ACM Neto apoiar o Bolsonaro, declarar apoio ao Bolsonaro, nós podemos aqui ter o Bolsonaro crescer muito na Bahia. Isso já vai fazer uma diferença grande. Não precisaremos nem muito, né, do Sudeste, das outras regiões, nem tanto como eu apresentei no slide anterior. Mas aqui pode decidir a eleição. O ACM Neto ele está em segundo lugar e a diferença que ele tem para o candidato do PT é exatamente o número de votos que teve o João Roma, que é o candidato do Bolsonaro. Então, o ACM Neto, ele está aqui numa sinuca de bico. Ele precisa declarar apoio ao Bolsonaro para herdar os votos do João Roma e ter chance na eleição. Então aqui é um ponto crucial para a eleição. Não votaram no Nordeste 8.275.234. 8 milhões de abstenções. Então nós podemos considerar aqui que essas abstenções podem aumentar, porque esses estados aqui eles ficaram com uma média de porcentagem de abstenção de 18% e alguma coisa. E a média nacional foi quase 21%. Então, se nós considerarmos aqui, tem 3 pontos de abstenção para crescer. E no segundo turno, devido a não ter governador, deputado, senador, a tendência é aumentar mais. Então aqui eu coloquei aqui a diferença que o Lula teve para o Bolsonaro. Então nós podemos considerar aqui que essa diferença no Nordeste, ela vai diminuir. Essa diferença que o Lula teve para o Bolsonaro, ela vai diminuir no Nordeste. Então é mais um ponto positivo, mais um ponto para você acreditar, mais um ponto para você conversar com esse seu familiar aqui que é do Nordeste, com o seu amigo, e convencer ele de que o Bolsonaro é a melhor opção para ele. Pessoal, obrigado por ficar até aqui. Eu creio que você vai sair contente e animado desse vídeo, porque nós vamos virar esta eleição. Aqui é mais um ponto muito positivo. O presidente Bolsonaro, a bancada dele, né, ele fez nos estados 20 senadores dos 27 possíveis. Então nós temos 20 senadores apoiando o presidente no segundo turno, trabalhando, engajado lá nos seus estados, nas cidades, com os prefeitos, com vereadores, trabalhando, aquele trabalho de base. Aqui, ó, 273 deputados da base do presidente eleitos, 99 só do PL, só do partido do presidente. E por que isso aqui faz diferença, pessoal? Porque no Nordeste, por exemplo, eu ouvi de analistas que no Nordeste, muitos desses candidatos que são deputados, até mesmo senadores, governadores, alguns, né, que não colocaram presidente nos seus santinhos. Por quê? Sabendo da alta influência do PT no Nordeste, muitos, para não perderem o voto e não correrem risco de serem eleitos, principalmente deputados do Nordeste, eles colocaram no santinho somente o seu número e deixaram para presidente aberto. Agora, esses candidatos eleitos, eles estão livres para trabalhar, ir lá no Nordeste, nos seus estados, nas suas cidades, e pedir voto pelo presidente. E todos esses estão engajados para eleger o presidente, porque sabem que a eleição no segundo turno é uma nova eleição, é uma outra eleição. Você precisa entender isso.
O presidente Bolsonaro fez 8 governadores no primeiro turno e 6, né, que ainda concorrem no segundo turno, lideram as pesquisas, né, lideram nos seus estados, são apoiadores do Bolsonaro. Então, aqui nós temos um campo enorme para crescer. No Senado, nós temos aqui o apoio do Sérgio Moro. Por que esse apoio do Sérgio Moro e do deputado Dallagnol são importantes? Porque é aquele voto anti-corrupção, o voto da Lava Jato. Isso aqui mostra que a Lava Jato está viva e a Lava Jato está com o presidente Bolsonaro. Então, muitos daqueles que estão indecisos, muitos daqueles que estão em cima do muro, muitos daqueles que têm, às vezes, nojinho do presidente, não suportam, não toleram o Lula. Então, aqui, ó, um fator muito importante para o Bolsonaro conquistar mais votos daqueles indecisos, dos brancos nulos, das abstenções. Mas é primordial, pessoal, você precisa ir votar. Você precisa ir votar. Agora, chegando aqui, pessoal, naquela tela inicial, eu vou explicar para você. Creio que já deu para entender por que desses números. Aqui fazendo uma análise bem conservadora, sem muito otimismo, respeitando sempre a média histórica. Então nós temos aqui, o Lula teve 57 milhões, como eu já falei, o Bolsonaro 50 milhões, 51 milhões. Uma diferença aí de 6 milhões, aproximadamente 6 milhões de votos. Então vamos lá. Aqui eu somei mais 6 milhões para o Bolsonaro no segundo turno, que são o quê? Aqueles 66% dos outros candidatos que o Bolsonaro naturalmente vai herdar. 6 milhões e 532 mil desses votos. Por que eu não considerei aqui a soma, o voto do apoio dos governadores? Porque muitos desses votos conversam com esses, que são pessoas que votaram nos governadores que apoiam o Bolsonaro, né? Essa diferença que votaram nos governadores, mas podem muito bem ter votado nesses outros candidatos. Então eu vou ser bem pessimista aqui e não vou considerar esses 4 milhões do apoio dos governadores. Aqui embaixo eu somei mais 2 milhões 803 mil. O que são esses votos aqui que eu somei? Eles são apenas 10%. 10% daqueles brancos, nulos e abstenções. E isso considerando só nos estados em que o Bolsonaro é favorito, em que ele ganhou. Então, se nós fizermos 10% dos indecisos, dos nulos e brancos, nos estados em que o Bolsonaro foi bem, região norte, centro-oeste, sudeste, sul, se nós nos engajarmos e conseguirmos 10% apenas das abstenções, 2 milhões 803 mil. O Bolsonaro chega a 60 milhões 408 mil. Por isso, cada voto é importante. Cada voto se faz necessário. Aqui, eu considerei, além dos 3 milhões dos outros candidatos para o Lula, considerei que ele ainda pode crescer, que é aqueles 44% que ele pode herdar dos outros candidatos. Aqui, eu coloquei, como o Lula está no teto, ele já fez campanha de voto útil durante 45 dias. Institutos de pesquisas, artistas, a própria campanha dele fizeram durante 45 dias campanha pelo voto útil. Como eu disse, como o Lula está no teto, ele não vai crescer tão mais, ele não vai pegar muita abstenção, ele não vai pegar nulo e branco, porque a rejeição, o voto anti-PT é muito grande, a rejeição do Lula ela é enorme. Então o que ele tinha que sugar de voto, ele já sugou no primeiro turno. Então nós temos aqui, ó, eu coloquei menos 1 milhão e 500, considerando uma abstenção bem suave no Nordeste, é onde ele vai bem, ele vai muito bem. Então, considerando uma abstenção aqui no Nordeste, bem suave, de 1,5 milhão de votos. Isso considerando somente aqueles estados em que foram eleitos governadores no primeiro turno, que o engajamento do PT não vai ser tão grande. E considerando também que o Bolsonaro pode subir, né, um pouco a média, diminuir a média dele no Nordeste. Então eu coloquei aqui bem conservador, menos 1 milhão e 500 mil para o Lula. O que dá um número de 59 milhões 124 mil. Se nós considerarmos que ele já está no teto, ele já sugou o máximo de votos possíveis no primeiro turno, ele chega no máximo a 59 milhões 124 mil. Aqui uma análise bem conservadora do Bolsonaro, né? Se a gente trabalhar para virar voto, o Bolsonaro pode facilmente chegar a 60 milhões 480 mil
e vencer esta eleição. Eu quero falar para vocês vão ver os institutos de pesquisa ajustando. Hoje a eleição está empatada. Então, arregace as mangas. Vamos à luta, pessoal. Vamos vencer esta eleição. Eu provei para você que nós podemos vencer esta eleição. Compartilhe esse vídeo com o máximo de